Olá, alunos e alunas de filosofia. Hoje nós estaremos falando sobre as falácias. Sendo a filosofia uma forma de conhecimento que se preocupa com a veracidade e a consistência lógica do argumento, ela haveria também de se preocupar com a outra forma de organização do pensamento, fora dessa dinâmica de uma lógica precisa que alcança um patamar consistente de veracidade na exposição dos fatos. E essa forma de argumento, essa forma de construção de conhecimento, é definido na filosofia como falácia. Falácias. Falácias vêm da palavra faleri, que significa enganar. Então, a falácia é um engano de raciocínio, é um engano de pensamento, é um engano de construção de inteligência na exposição de uma determinada realidade, visando alcançar o seu sentido mais autêntico de compreensão. A falácia é um sofisma e é um raciocínio que cria a ilusão da verdade. Então, não há verdade ali no argumento falacioso. Ele parece que dá conta de uma determinada realidade que explica, mas quando é devidamente analisado esse raciocínio, quando ele é devidamente investigado, se verifica que ele tem uma natureza de erro, de equívoco. Ele não resiste a uma avaliação mais precisa do seu sentido explicativo. Falácia, portanto, seria uma ação de raciocínio caracterizada pela ausência de veracidade daquilo que se diz acerca de uma determinada realidade. É um engano do raciocínio, do exercício da inteligência. Falácia, nesse sentido, difere de mentira. Não é exatamente uma mentira, porque a falácia tem a pretensão de surgir, de se constituir como um raciocínio consistente, sensato, lúcido, racional, lógico, de definição dos fatos. Então é preciso investigar realmente o que está sendo constituído naquela forma de raciocínio para evidenciar o seu erro, o seu equívoco e o seu desvio em termos de definição da verdade. Então a falácia representa argumentos inconsistentes, falhos e inválidos, mas com a intencionalidade de quem diz, quem produz essa forma de raciocínio, essa forma de argumento, de constituir cenários cognitivos verdadeiros. Mas tais argumentos não se mostram convincentes quando examinados de forma crítica. É aí que está a questão. Portanto, existe no mundo das ideias uma forma de raciocínio, uma linha de argumentação que tem toda a aparência de uma possibilidade de exercício de raciocínio voltado para a verdade, dominado pela presença daquilo que seria verdadeiro, mas ao ser devidamente investigado se mostra inconsistente e se mostra equivocado, se mostra incoerente na definição dessa realidade examinada, dessa realidade pensada. Por que, portanto, estudar as falácias? Qual é a razão pela qual devemos estudar as falácias? Primeiro, as falácias devem ser denunciadas e abandonadas. Ela, no fundo, ela representa a afirmação de uma ideia, de um conceito, de uma percepção da realidade que não é compatível com aquilo que a realidade de fato é. Ela não alcança o sentido de complexidade da realidade e não apresenta um quadro definidor da realidade que deva ser aceito. Como estamos insistindo, há ali um elemento de engano. O pensamento não está sendo executado, exercido e estabelecido com os critérios necessários e os cuidados necessários para alcançar uma boa e adequada afirmação acerca do que a realidade ou determinada realidade é, significa e representa.
Então, estudar as falácias é para melhor identificá-las e, uma vez que elas sejam identificadas, elas devem ser denunciadas enquanto tais e devem ser abandonadas para que um exercício de razão, uma ação de inteligência e um raciocínio, um argumento possa ser feito e estabelecido com critérios próximos da dinâmica da veracidade. No segundo ponto, é necessário estabelecer que estudar falácias é também uma forma de evitar que venhamos a desenvolver raciocínios que sejam falaciosos. Então, identificamos a falácia em alguém que a constrói, mas também devemos identificar as falácias em nós mesmos e fazer uma superação da sua presença por um raciocínio que possa, superando a falácia, alcançar um grau razoável de identificação da realidade, de identificação das coisas do mundo, seja esse mundo aquilo que está fora do pensamento ou o mundo que é constituído e construído pelo pensamento. Devemos estudar falácias. E nós estaremos, portanto, olhando algumas falácias, exemplificando essa forma de argumento inconsistente, falho e inválido, que tem a intencionalidade de constituir cenários cognitivos verdadeiros. Nós veremos os perigos e veremos a sinuosidade, às vezes, com que essas falácias se colocam, parecendo muito próximas de alcançar uma possibilidade explicativa e, no entanto, tal fato não se estabelece dessa maneira quando o exame do raciocínio crítico dentro da filosofia observa determinadas formas de construção de pensamento. Elas terão que ser denunciadas como equivocadas na abordagem do mundo e na abordagem da realidade. No nosso próximo momento, estaremos então iniciando um processo de definição e de observação acerca de algumas falácias.